Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao meu canal, ao canal Pit Stop Graça Abundante. Todos nós já sabemos que o Pit Stop é aquela paradinha rápida que nós fazemos no corre-corre do dia para fazermos a nossa manutenção espiritual. Queridos, este é o nosso primeiro vídeo a respeito da série Alianças, né? Nós vamos estar falando aí sobre alianças em vários vídeos e eu quero falar hoje sobre aprendendo a viver em aliança. O nosso Deus, ele ainda é um Deus de alianças. E por terem desmarcado, na verdade, o marco da palavra de Deus, né? As pessoas hoje, elas não têm mais noção do que seja aliança. Então, queridos, nós precisamos aprender o que é aliança, viver em aliança, zelar pela aliança e fazer alianças corretas. Porque, primeira coisa, a aliança, ela atrai prosperidade e as bênçãos do Senhor. A quebra da aliança, ela atrai maldição para nossas vidas. E muitas das vezes, amados, nós estamos passando por situações em nossas vidas por não sabermos que o motivo pelo qual nós estamos passando tantas situações difíceis é porque nós quebramos a aliança que nós outrora tínhamos feito. Tá bom? Eu quero ler com os irmãos aqui Josué, capítulo 9, versículos 15 em diante, que diz assim: Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram aquela gente que eles moravam perto. E também o verso 14 diz: os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Queridos, nós precisamos entender que uma aliança ela é feita. Eu já ministrei sobre a aliança dos gibeonitas em outro vídeo. E, queridos, ali haveria toda uma argumentação para desfazer a aliança, para quebrar a aliança, porque os irmãos podem ler depois, nesse mesmo capítulo 9, a partir do verso 1, como é que essa aliança foi feita, como essa aliança foi gerada. Foi feita em base de mentira, em trapaça, né, uma negociação cheia de coisas erradas, que Israel poderia dizer: não, nós fomos enganados por vocês, nós fomos ludibriados, vocês mentiram, vocês trapacearam, então essa aliança está inválida. Não, Israel também errou. E Israel errou feio, porque, como diz aqui o versículo 14, eles fizeram aliança sem consultarem ao Senhor. Então, queridos, independente de qualquer coisa, a aliança havia sido feita. Precisamos aprender a fazer alianças, amados, aprender sobre a importância de uma aliança, saber que uma aliança não se quebra nem sem sofrer as consequências. Quando nós quebramos uma aliança, precisamos saber que Deus valoriza, né, as alianças, e quando nós quebramos uma aliança, vamos sim passar por dificuldades, porque a aliança não se quebra, a aliança é inegociável, a aliança é inquebrável, a aliança é algo indiscutível. Queridos, a aliança, né, que Deus tem com o seu povo é uma aliança eterna, é uma aliança que Ele próprio, por ser o Deus da aliança, nos ensinou a vivermos. Então, quer conheçamos ou não, quer entendamos ou não sobre a aliança, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, já estamos debaixo de uma aliança com Cristo, com a sua igreja, com os nossos pastores e líderes, amados. Precisamos então aprender a viver em aliança, aprender a fazer e a honrar as alianças que nós praticamos, que nós vivemos. Primeira coisa é entender que para fazer uma aliança devemos antes consultar o Senhor. Qualquer tipo de aliança. E infelizmente hoje, pela falta de conhecimento da igreja, as pessoas pensam que a aliança é só casamento. Não. A aliança é você com o seu pastor, a aliança é você também com o seu cônjuge, a aliança também é você com o seu sócio, né? A aliança é acordo, queridos. A aliança é pacto, né? A aliança é uma negociação. E a palavra diz no Novo Testamento que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Então Josué com seus príncipes e todo Israel, eles foram enganados pelos gibeonitas e fizeram aliança com ele, né? Nós conhecemos a história. Se você não conhece, repito, leia lá Josué 9, do 1 ao 16. Os gibeonitas queriam se aproveitar, queridos, de Josué através daquela aliança, né?
Quantas e quantas vezes somos explorados, na verdade, por pessoas mal intencionadas, que chegam em nossas igrejas, chegam em nossas vidas, querem se ajuntar a nós, dá uma de convertido, dá uma de amigo, dá uma de companheiro, mas eles querem mesmo é se aproveitar de nós. Então, queridos, precisamos, antes de fechar, de concretizar a aliança, é necessário consultar o Senhor. Eu ainda sou do tempo que uma palavra dada, uma palavra empenhada, ela tem que ser cumprida. Irmãos, eu posso me acabar todo, eu posso ter um prejuízo, mas se eu empenhei a minha palavra, eu vou fazer aquilo. Então, por isso que antes de eu empenhar uma palavra, eu penso muito, porque o que eu falar eu tenho que fazer, mesmo que me traga prejuízo. E hoje tem isso tem faltado muito na igreja. Tem muita gente com duas palavras, né? Tem muita gente que mente, que enrola, né? É o crente bobina, todo enrolado, não tem palavra. O que ele fala não se escreve. E Deus, irmãos, quer mudar essa história da sua vida. O segundo ponto, queridos, é que não podemos fazer aliança com qualquer pessoa. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, que não podemos nos prender a um jugo desigual, amados. Aparecem 3 viajantes dizendo: eu sou servo de Josué, né? Disseram estar impressionados com o poder de Deus, com os atos de Deus, mostraram roupas surradas, sapatos gastos, pão bolorento, envolveu emocionalmente Josué e aplicaram um golpe em Josué. E Josué, a Bíblia diz de novo claramente que não consultou ao Senhor, né? Os nossos príncipes precisam tomar algumas precauções antes de fazer qualquer tipo de aliança com as pessoas que chegam em nossas vidas, com as pessoas que chegam em nossas igrejas, com as pessoas que chegam em nossos empreendimentos, amados, né? Dê um tempo, deixe passar 3 dias, foi o caso lá, né? Foram só 3 dias para eles tirarem as máscaras, para ver se é ou não um gibeonita querendo entrar na sua vida. Josué faz aquela aliança, Josué fez aquela aliança com os inimigos de Deus. Nós não podemos fazer aliança com inimigos de Deus, amados. E para fazer uma aliança com Josué, precisaria estar aliançado com o Senhor. Assim como quem quiser se aliançar com nós, né? Aqueles que quiserem se aliançar com você, com os príncipes do Senhor, precisam estar aliançados com o Senhor. Então, amados, não faça uma aliança com qualquer pessoa, né? Pastor, mas não bebe, não fuma, nem música do mundo ouve e tal, não tem vício, não gosta de farra, não gosta de balada, só falta Jesus na vida dele. Queridos, Jesus é tudo! E se falta Jesus na vida dele, falta tudo! Se afaste desse gibeonita em nome de Jesus. Porque se você se aliançar com ele, você vai ter que cumprir a aliança até o final. Em nome de Jesus. Então, para não fazer uma aliança errada, se afaste. Outra coisa, queridos, uma aliança nos compromete completamente. Uma aliança, ela compromete a nossa vida. Uma aliança, ela compromete os nossos bens. A Bíblia diz que Josué teve que alimentar os gibeonitas. Imagina aí. O nosso nome e até a nossa descendência entra nessa situação. Amados, 500 anos depois, continuavam vivendo junto de Israel, continuavam vivendo às custas de Israel e trabalhando lá como lenhadores. Se passaram 500 anos e continuava essa situação. Ou seja, aquela aliança trouxe um peso para Israel. Né? Jesus espera, amados, que venhamos a cuidar integralmente, né, de pessoas que nós venhamos a nos aliançar, principalmente no que se refere a casamento, principalmente no que se refere à aliança de discipulado, de ganhar uma alma para Jesus. Né? A palavra de Deus diz que o Senhor, ele não quer que nenhum dos seus se percam. Está em João, capítulo 15, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, amados: e o meu mandamento é esse, que ame uns aos outros como eu vos amei. E 24, a palavra de Deus diz, verso 24, se eu não tivesse feito entre eles essas coisas que nenhum outro fez,
elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim quanto ao meu Pai. Né? Versículo 15 diz assim: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigo, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Né? Então, amados, precisamos entender isso. Né? Jesus ele espera que venhamos a cuidar integralmente deles. E ele não quer que nenhum deles se percam. Então nós precisamos entender a profundidade de uma aliança. Outra coisa, uma aliança exige transparência, queridos. Josué, antes de fazer aliança, ele perguntou aos gibeonitas quem eles eram, de onde vinham, o que estavam fazendo. Se a pessoa estiver bem intencionada, amados, para viver aliança no discipulado, né, na sua vida, ele vai ser transparente, ele vai ser honesta, ele vai ser sincera. Né? Mas se não, o primeiro sinal é fugir da transparência, tentar se esconder, né, em desculpas esfarrapadas, em mentiras, e aí cabe a nós o dom de discernimento de espírito, né, ouvir e consultar o Senhor, ou simplesmente ter total dependência dele para consultar e ouvir e realmente ver se essa aliança é viável ou não. Uma aliança, queridos, está acima de qualquer sentimento, entenda isso. Quando Josué, os príncipes e todo Israel descobriu a fraude, o engano dos gibeonitas, logo o povo começou a murmurar. Né? Eu não queria estar na pele daqueles líderes, de Josué e dos anciãos, não queria. Imagino que o sentimento de traição, de ter sido enganado, foi muito forte. Isso era o motivo mais do que justo para cancelar, como eu disse, aquela aliança, que ainda estava tão recente, 3 dias apenas. Mas uma aliança, ela está acima de qualquer sentimento de tristeza, de revolta, de ira, de aborrecimento, de discórdia, de qualquer coisa. Tem pessoas, pastor, eu não amo mais, eu vou divorciar, eu não amo mais. Uma aliança, ela está acima de qualquer sentimento. Portanto, Josué manteve a aliança, porque a aliança, ela é inquebrável. Tem discípulo, queridos, tem crente, tem até pastor, né, que faz aliança, né, mas ao longo do ministério surgem dificuldades, problemas de relacionamento, sentimentos os mais diversos, e ao invés de trabalhar para resolver os sentimentos, vão logo quebrando a aliança. Né? Abandona a igreja, abandona ministério, abandona pequenos grupos, abandona e sai ferido, sai magoado, sai ressentido. Nossa, numa aliança, queridos, os sentimentos devem ser tratados, os sentimentos devem ser confrontados, devem ser perdoados e não escondidos, guardados e dissimulados. Toda aliança, ela passa por uma prova de fogo, saiba disso. E outra coisa, queridos, uma aliança, para terminar, ela não pode ser quebrada. Tá? Passando quase 500 anos, os gibeonitas permaneciam aliançados e aí Saul, né, precipitadamente, entre tantas das suas loucuras, decide quebrar essa aliança e mata os gibeonitas. E aí Davi assume o reinado e enfrenta uma grande fome. Está lá em 2 Samuel, capítulo 21, verso 1 a 3. Uma grande fome, uma grande miséria na nação. E Davi consulta o Senhor perguntando qual o motivo. E o Senhor responde: quebra de aliança, quebra de voto, quebra de palavra diante do Senhor. Tudo isso, queridos, atrai maldição sobre quem quebra. Você depois pode ler Isaías, capítulo 24, verso 4 a 8, Salmo 15. Né? Então, amados, Deus fez uma aliança eterna com o seu povo, comigo e com você, mas o seu povo quebrou essa aliança. E aí, amados, Deus enviou Jesus, aleluia, para fazer uma nova e eterna aliança. Uma aliança dessa vez de sangue, uma aliança dessa vez de amor. E cada vez, amados, que participamos da ceia do Senhor, estamos reafirmando a nossa aliança com Cristo e, consequentemente, com a nossa igreja, com os nossos líderes, com os nossos pastores, com os nossos irmãos. Queridos, nós propomos a todos os irmãos, né, a todos os membros, a todos os servos de Deus, uma aliança, mas não é uma aliança, né, a fazer uma aliança, mas não aliança sem consultar o Senhor. Amém?
E essa aliança é firmada em amor, queridos. Essa aliança ela deve ser firmada em amor. Ela deve ser firmada em transparência, em sinceridade e fidelidade. Que essa palavra, esta primeira mensagem da série de sermões sobre aliança, seja guardada em seu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Dê o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos!